Existência histórica de Jesus Cristo. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas: a existência histórica de Jesus Cristo. Será que Jesus realmente existiu? Vamos dar uma olhada nas evidências históricas de uma forma bem simples, mas também muito interessante. Primeiro, é importante lembrar que Jesus de Nazaré não é apenas uma figura central na fé cristã, mas também alguém que deixou rastros na história. Quando a gente fala de evidências da existência de Jesus, não estamos falando só da Bíblia, mas também de registros históricos feitos por pessoas que nem eram cristãs. Vamos começar com Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I. Ele escreveu sobre vários acontecimentos e pessoas importantes de sua época. E adivinha só? Joséfo menciona Jesus. Ele fala de Jesus em 2 textos. Um deles é conhecido como Testimonium Flavianum, onde ele descreve Jesus como um sábio, alguém que fez coisas extraordinárias. E olha que Joséfo não era cristão, o que dá ainda mais credibilidade ao que ele escreveu. Tem quem diga que esse texto sofreu algumas alterações, mas o consenso é que Joséfo, de fato, mencionou Jesus. Agora, deixa eu te contar sobre um romano chamado Tácito. Esse cara foi um dos maiores historiadores de Roma e por volta do ano 116 depois de Cristo, ele escreveu sobre a perseguição dos cristãos por Nero. Tácito menciona Cristo em latim, como alguém que foi executado sob as ordens de Pôncio Pilatos, no governo de Tibério. Interessante, né? Mesmo sem gostar dos cristãos, Tácito fez esse registro, o que mostra que ele acreditava na existência de Jesus. E tem mais. Um outro romano chamado Plínio, o jovem que era governador na época, escreveu uma carta ao imperador Trajano em 112 depois de Cristo. Nessa carta, ele fala sobre um grupo de pessoas que adorava Cristo como se fosse um Deus. Plínio não estava tentando provar nada, ele só estava relatando o que via, o que nos dá mais uma pista de que essa figura chamada Jesus realmente existiu. E o que dizer das fontes cristãs? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os principais documentos que falam sobre a vida de Jesus. Eles foram escritos algumas décadas depois da morte dele, o que faz deles uma das fontes mais próximas que temos. Além disso, Paulo, um dos primeiros líderes cristãos, escreveu várias cartas que são ainda mais antigas que os evangelhos. Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente, mas suas cartas mostram que ele acreditava firmemente que Jesus foi uma pessoa real. A maioria dos historiadores concorda que Jesus de Nazaré realmente existiu, que foi um pregador judeu que viveu na Palestina do século I. Agora, o que aconteceu na vida dele, as interpretações sobre seus feitos e ensinamentos, aí é outra história. Mas sobre a existência dele, as evidências são bem sólidas. Então, se você já se perguntou se Jesus Cristo realmente existiu, a resposta é: sim, ele existiu. E isso não é só uma questão de fé, mas também de história. A figura de Jesus atravessa os séculos, não só nos corações dos fiéis, mas também nas páginas da história. E aí, gostou de saber mais sobre isso? Espero que esse bate-papo tenha sido interessante para você. Se tiver mais dúvidas ou quiser continuar essa conversa, é só me chamar nos comentários. Até a próxima!